Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje está imperdível. Eu fiz uma receita inspirada num bolo que está fazendo o maior sucesso em docerias e confeitarias do Brasil. Eu espero muito que vocês gostem. Então, se você quiser saber o passo a passo da receita, junto com todos os ingredientes, é só continuar assistindo. E começando pelo recheio, em uma panela adicione uma lata de leite condensado, meia caixa de creme de leite, 250 ml de leite integral, 60 gramas de leite em pó ou 3 colheres de sopa e 350 gramas de chocolate branco nobre picado. Misture tudo muito bem, liga o fogo no médio para o baixo e vai mexendo sempre até ele começar a ferver. E a quantidade de chocolate branco é grande assim mesmo, porque é ela que vai dar a sustentação para o recheio. Dissolva também uma colher de sopa de amido de milho e uma colher de sopa de farinha de trigo em 50 ml de leite. Quando seu recheio começar a ferver, você vai adicionar esse amido de milho com a farinha de trigo e o leite. Você peneira porque a farinha de trigo ela é difícil de se dissolver mesmo, é super normal, e você volta a mexer sempre esse recheio por mais ou menos uns 10 minutos. Mexa sem parar. Mexeu muito bem o recheio, já chegou no ponto? Desliga, transfere ele para um recipiente e coloca um plástico em contato para não formar a nata. E você vai deixar ele descansando fora da geladeira por no mínimo 6 horas. Para a massa, vamos bater 3 ovos com uma xícara de açúcar, xícara medida padrão de 240 ml, até dobrar o volume. Chegando nesse ponto, adicione o leite integral morno, 120 ml, e em seguida já pode ir adicionando as colheradas de farinha de trigo com cacau em pó, uma xícara de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de cacau em pó. Vai adicionando aos poucos as colheradas e vai mexendo com a batedeira ou pode ser até com um fouet. E terminou, tá pronto, é só misturar mesmo. Por último, adicione meia colher de sopa de fermento em pó, misture novamente e a massa já está pronta. Eu transferi a massa para uma forma untada de 20 centímetros de diâmetro com 7 de altura. E eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos ou até espetar um palito no centro do bolo e ele sair limpo, aí já está pronto. Massa assada e fria, essa massa é extremamente fofinha, então toma cuidado para você não quebrar ela. E agora eu vou tirar o topo e depois eu vou partir essa massa ao meio, tendo assim 2 discos de massa. O recheio já está no ponto correto para a gente rechear o bolo. Ele ficou fora da geladeira por 8 horas. Então eu fiz na parte da manhã para mim rechear o bolo à noite. E partindo para a montagem do bolo com a mesma forma que eu assei, forrei com plástico, coloco o primeiro disco de massa, vou umedecer com uma calda de leite e achocolatado. E agora eu vou pegando as colheradas do recheio e vou colocando com todo cuidado em cima da massa. Primeiro eu coloco toda a quantidade do recheio em colheradas e por último que eu vou espalhar somente o recheio. Para assim a gente não bagunçar a massa e acabar voltando um pouco de massa, farelo, né, em cima do recheio e não borrar. Feito isso, coloque a massa novamente, umedeça, feche esse plástico e leve esse bolo ao freezer, ao congelador, por no mínimo 8 horas. Sim, esse bolo ele precisa congelar. Para a cobertura, eu tenho uma ganache de chocolate meio amargo pronta. Eu vou deixar a medida dela na descrição do vídeo para vocês e eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de doce de leite de boa qualidade e misturar muito bem e já está pronta.
Você precisa deixar ela descansar mais ou menos uns 15 minutos na geladeira antes de você utilizar. Bolo descansado, ele ficou 12 horas no congelador. Então não tem problema se você passar da hora, né? Porque o tempo mínimo é 8 horas, mas se você passar, não tem problema. Virei ele sobre um tabuleiro, vou retirar a forma e também o plástico. E agora eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai cortar esse bolo. Primeiro, com água quente para te auxiliar, você pega uma faquinha pequena ou uma espátula pequena, você mergulha na água, retira o excesso da água e aí você vai limpando as laterais. Na verdade, você vai alisando o recheio que ficou meio incerto por conta do plástico. Feito isso, você vai pegar uma faca grande, a maior que você tiver aí na sua casa, ou algum instrumento que te ajude a marcar o bolo. E você vai marcar o meio do bolo primeiro, tenta fazer certinho aí, e depois você vira o bolo, marca o meio novamente, e assim você vai fazendo 4 marcações. E com essas 4 marcações, a gente vai separar 8 fatias. Uma coisa que eu ainda não disse que é super importante, tire esse bolo do congelador apenas alguns minutos antes de você cortar. Não tire horas antes, porque senão você vai ter muito trabalho.